boa tarde. Século News, edição especial no ar. Hoje você vai ver a visita do Papa Francisco à cidade de Bolonha, na Itália, onde ele se encontrou com refugiados. A gente fala também sobre como empresas de tecnologia podem ajudar a combater o bullying na internet. E tem ainda reportagens sobre música brasileira. Essa semana, o Papa falou a italianos que a política parece ter se distanciado diante da agressividade do poder financeiro e midiático. No início da manhã, às 8 horas, o Papa Francisco chegou à cidade italiana de Cesena para comemorar o aniversário de 300 anos do Papa Pio VI, que foi preso pelas tropas de Napoleão. Seu primeiro encontro foi na praça da cidade, onde pronunciou um discurso intenso sobre a vocação à política. La politica è sembrata in questi anni a volte ritirarsi di fronte all'aggressività. A política parece retrair-se diante da agressividade e da onipresença de outras formas de poder, como a financeira e a mídia. É necessário relançar os direitos da boa política, sua independência, sua adequação específica para servir o bem público, para agir de forma a reduzir as desigualdades. Ad agire in modo da diminuire le disuguaglianze. Sua agenda estava cheia e, apesar da pressa, ele pediu um pouco mais de tempo para cumprimentar os doentes. Antes de sair, gostaria de cumprimentar ou, pelo menos, abordar aqueles que, através do seu sofrimento e da sua dor, sustentam silenciosamente o desenvolvimento da cidade. Depois de cumprimentar os doentes, o Papa foi à catedral, onde se encontrou com os sacerdotes e religiosos da cidade. Ele pediu que eles fizessem uma revolução da ternura, que consiste em procurar e cuidar das pessoas. Ele também contou sobre a ajuda que podem dar aos jovens e às famílias. A educação da afetividade e do amor é uma tarefa que o Senhor nos pede que realizemos de maneira particular neste momento. É difícil tanto para a família como uma instituição e base de células da sociedade, como para as famílias concretas que suportam uma grande parte do peso da crise socioeconômica sem receber apoio adequado em troca. Ele saiu da catedral apertando muitas mãos e dando muitos abraços. E na porta falou com os jovens. Cosa devono fare i giovani? Avete sentito cosa ho detto? Cosa devono fare? Parlare con gli anziani, Ascoltare e parlare con gli anziani. Così diventerete rivoluzionari. Ciao, grazie. O Senhor vi benedica. Foi uma breve visita, cerca de 2 horas de duração, mas muito intensa. Ele também teve tempo suficiente para cumprimentar pessoalmente centenas de pessoas. O Papa também foi à cidade de Bolonha. Lá ele visitou refugiados e imigrantes e almoçou com pessoas carentes na catedral da cidade. A primeira parada durante a viagem do Papa a Bolonha foi neste centro para estrangeiros, onde vivem 1000 imigrantes e refugiados. E para que o Papa fosse acolhido como um deles, recebeu dos moradores um gesto simbólico. A mesma indicação que cada pessoa recebe quando chega ao abrigo, a do Papa estava personalizada, com o seu nome e um número. Neste abrigo, a maioria dos residentes vem da África, Ásia e Oriente Médio, e muitos deles foram resgatados no mar. O Papa Francisco passou muito tempo saudando um a um e tirando fotografias com aqueles que pediam. O Papa dirigiu a eles palavras de encorajamento. Sapete cosa siete voi? Voi siete dei lottatori di speranza. Qualcuno non è arrivato. Vocês sabem o que vocês são? Vocês são lutadores de esperança. Alguns não chegaram aqui porque foram engolidos pelo deserto ou pelo mar. Os homens não se lembram deles, mas Deus conhece os nomes deles e os acolhe junto a Ele. Façamos um momento de silêncio para lembrar deles e orar por eles. Um instante de silêncio, recordando-lhe e pregando per loro.
Papa continuou com sua visita fazendo a oração do Ângelus, acompanhado de trabalhadores e empresários. Ele convidou a todos a trabalharem juntos para aumentar as oportunidades de trabalho digno. Durante o almoço, a Catedral da cidade, uma das maiores da Europa, tornou-se uma grande sala de jantar para refugiados, pobres, doentes e prisioneiros. Vocês estão no centro desta casa. A igreja quer vocês no centro. Ela não preparou um lugar qualquer ou diferente, mas um lugar ao centro e juntos. Cerca de 1.400 pessoas compartilharam a mesa com o Papa Francisco, que imediatamente se reuniu com o clero diocesano. Para os sacerdotes, seminaristas e homens e mulheres religiosos de Bolonha, ele pediu que fujam do clericalismo como a praga. Em seu último encontro, o Papa falou ao mundo universitário. Bolonha é conhecida por ter uma das universidades mais antigas e prestigiadas da Itália. Ele fez uma exortação especial aos jovens universitários. Não se conformem com sonhos pequenos. Sonhem grande. Finalmente, o Papa Francisco celebrou a missa dominical no estádio da cidade. Lá, diante de 40 mil pessoas, o Papa pediu aos cristãos para basearem sua vida sobre 3 pilares, os 3 P's. La prima è la parola, che è la bussola per camminare umile, per non perdere la strada di O primeiro é a Dio palavra, e que é cadere a nella bússola para mondanità. caminhar com humildade para não balançar no caminho de Deus, è il caindo no pane, mundo. O il pane segundo é o eucaristico, pão perché eucarístico, dall'Eucaristia tutto porque comincia. tudo começa na Infine, Eucaristia. la E, terza finalmente, o terceiro I é o poveri. pobre. Esta cerimônia concluiu a visita do Papa à pequena diocese, onde todos puderam sentir a proximidade do bispo de Roma. E por falar em refugiados, a Caritas iniciou uma campanha que vai durar 2 anos. Ela tem o objetivo de aumentar a conscientização sobre imigrantes e refugiados. Compartilhe a viagem. É uma campanha da Caritas que foi lançada pelo Papa Francisco diante de milhares de pessoas na Praça de São Pedro no dia 27 de setembro. A missão é pedir ao mundo que abra seus braços para a possibilidade de acompanhar os migrantes em suas travessias. Em uma conferência de imprensa da Santa Sé, o cardeal Luiz Antônio Tagle, presidente da Caritas Internacional, falou da importância desta missão e contou sua experiência, já que nasceu em uma família de imigrantes. Esperamos que, através da cultura do encontro, haja algum tipo de mudança de mentalidade. Muitas pessoas temem os migrantes. Alguns deles nunca sequer encontraram um migrante. Por isso, convidamos os líderes a conhecê-los, pegar na mão de um migrante, chegar perto deles. Se você ouvir as histórias, você verá que são como você, como eu. Eles não são realmente outros. Sempre que conheço um migrante, lembro do meu avô, que migrou da China como um menino pobre e veio para as Filipinas. Quem poderia imaginar que ele teria um neto cardeal? Migrated from China as a poor boy, came to the Philippines. Who would think that he would produce a cardinal grandson? O tema central que se difunde entre aqueles que promovem a campanha é a ideia de que cada pessoa deve encontrar um refugiado e quebrar os preconceitos que os cercam. O objetivo pode parecer muito simples, quase trivial, mas esse gesto é realmente muito importante. O sinal de boas-vindas simboliza a possibilidade de um encontro, mas isso às vezes é bloqueado por uma sensação de medo ou um sentimento de preconceito. É claro que esta campanha não foi criada casualmente. Ela vem de uma história real, com data e hora, e que preocupa a todos nós. A hostilidade está aumentando com relação aos nossos irmãos migrantes e refugiados. Esta campanha chama todas as comunidades e líderes mundiais a ajudar. A Caritas diz que esta ação não se trata apenas de uma crise migratória, mas uma crise de solidariedade global. Por isso, exige a atuação de todos. Agora você vai conhecer histórias de imigrantes que passaram por momentos muito difíceis, mas tiveram a oportunidade de realizar o sonho de abraçar o Papa Francisco.
Com o lançamento da campanha da Caritas, Compartilhe a Viagem, muitos refugiados e imigrantes de várias religiões e culturas que pensavam estar condenados à morte tiveram a oportunidade de conhecer o Papa Francisco. Yankuba Darboe foi um dos jovens que compartilharam sua experiência com o Papa. Há 3 anos ele teve que fugir do seu país de origem, a Gâmbia. Hoje, com 21 anos, ele conta a horrível história que inclui ser sequestrado e isolado do resto do mundo, antes de escapar dos criminosos. I saw dead bodies, I saw corpses. Eu vi cadáveres, eu vi a morte. É uma morte muito lenta, muito dolorosa. Uma coisa que me fez atravessar o Mediterrâneo foi pensar sobre isso. Talvez a morte mais rápida seja melhor. Eu decidi pegar um barco. Eu paguei pelo barco e, graças a Deus, foi bem. Nós cruzamos. Fomos resgatados pelos barcos italianos depois de 13 ou 14 horas. We crossed, we were rescued by the Italian boats after 14 hours. Yankuba diz que depois desse encontro próximo com a morte, queria ajudar os outros. Então ele começou a trabalhar com a Caritas para ajudar migrantes menores de idade. Tanto ele quanto outro jovem migrante da Guiné, Bereté Ibrahima, trabalham com a Caritas há 2 anos. Para ambos, conhecer o Papa foi como um sonho realizado. Eu assisti à audiência geral do Papa. Ele realmente chamou minha atenção porque me reconheço nas coisas que ele disse. Gostei especialmente da passagem que ele disse que os pobres são os principais portadores da esperança. É fantástico. Eu gosto disso porque é bonito e verdadeiro. It was so emotional. Seeing Pope close, so close. Foi tão emocionante ver o Papa de perto. Ele me abraçou e eu perguntei, não, isso é real? Só vejo o Papa na TV. Definitivamente, naquele momento, não conseguia dizer mais nada. Só, obrigado, obrigado, obrigado. Thanks, thanks, thanks. Outro jovem migrante, Amadou Darboe, também saiu de casa para buscar um futuro melhor. Durante o encontro especial, ele entregou um presente extraordinário ao Papa Francisco. O Papa Francisco também teve tempo para cumprimentar os jovens refugiados e crianças que estavam lá, bem como muitos dos trabalhadores da Caritas. O Papa tirou selfies com os visitantes e até mostrou sua versatilidade enquanto falava em língua de sinais com um casal em meio à multidão, dizendo-lhes que os amava, desenhando um coração no ar com as mãos. Esses encontros foram o início da campanha Compartilhe a Viagem, que encoraja as pessoas e as comunidades a irem ao encontro dos migrantes e a ouvir suas histórias pessoais. O produtor do filme As Aventuras de Tadeu Jones levou o personagem principal ao Papa Francisco no Vaticano. Conhecer o Papa Francisco está na lista de desejo de milhares de pessoas. Entre eles, Jorge Gassou, produtor dos filmes As Aventuras de Tadeu Jones. Ele trouxe o personagem principal do filme para o Vaticano. O segundo filme será lançado em todo o mundo nos próximos meses. Na Espanha, ele arrecadou 7,7 milhões de euros nos primeiros 10 dias. No entanto, não há apenas um objetivo econômico, mas sim o objetivo de mostrar valores importantes para as crianças. Nós não tentamos fazer uma catequese em nossos filmes, mas tentamos defender valores que coincidem com os valores cristãos. Neste caso, o filme diz às crianças e às famílias que os maiores tesouros que existem são o amor, a entrega pelos demais, o sacrifício. Estes valem mais do que qualquer outro tesouro do mundo. Para Jorge Gassou, estar na presença do Papa Francisco não o intimidou. Ele ousou brincar com o Papa enquanto falavam. O encontro com o Papa Francisco foi emocionante. A verdade é que não tenho palavras para descrevê-lo. Para um cristão, conhecer o Papa, e este é o meu Papa favorito, é uma experiência sem palavras. Ele pediu ao Papa Francisco para abençoar seu trabalho e o trabalho de todos aqueles dedicados ao cinema. E então, isso aconteceu. Eu disse a ele que Jesus era tão humilde que ele poderia ter nascido em Buenos Aires, mas escolheu nascer em Belém. O Papa riu por educação, eu acho.
Ele disse, muito bom, mas depois imagino que ele refletiu sobre a brincadeira, porque ele começou a rir e, de repente, quando estava saindo, ele me disse, ei, essa piada é muito boa, muito boa. Com esses filmes, George Gassul quer transmitir valores universais, como o amor ao próximo, paciência e respeito. São exatamente aqueles que o Papa Francisco faz questão de lembrar sempre que possível. A seguir, vamos falar de música e do Papa Emérito Bento XVI.